Salve rapaziada, trazendo pra vocês mais uma parte da Imperador Gélido. Perdão por ter deixado você sem vídeo no domingo, tive que resolver algumas coisas, mas agora tudo está de volta ao normal. Não deixem de se inscrever e deixar o like se gostarem do vídeo para apoiar o canal. Agora sem mais enrolação, bora lá! Na base da Night Raid, tudo estaria acontecendo como na história original, com Tatsumi conhecendo melhor os membros durante o dia e se encontrando com Najenda, a líder da Night Raid ao anoitecer. Os assuntos seriam normais, incluindo a leve implicância de Mine com Tatsumi, porém, o diferencial seria o assunto final da conversa entre eles. Tatsumi, Akame e Imbulat, vocês foram os que mais tiveram contato com aquele soldado desconhecido do Império. Gostaria que passassem todas as informações que tiverem sobre ele. Afinal, alguém que aguenta lutar contra vocês dois e ainda forçar uma retirada não é alguém que possamos brincar de forma alguma. Então devemos começar a juntar informações sobre ele. Diria Najenda. Ele é absurdamente forte e rápido, além de ter uma noção de combate fora do comum, como se já tivesse atuado por muito tempo em campos de batalha, mas é difícil acreditar pela falta de registros sobre ele. Diria Bulat. E a parte mais problemática é que sua arma imperial se assemelha e muito à arma imperial da SDF, ele consegue aparentemente manipular gelo e o frio, mas em baixa quantidade pelo que ele demonstrou. Diria Akame. Mas apesar de tudo isso, ele não parece ser uma pessoa ruim. Ele salvou a vida de alguns mercadores, e não duvido que tenha feito isso com várias outras pessoas. Acho que o que aconteceu foi que ele ficou com muita raiva de eu ter me tornado um criminoso e colocou a culpa em vocês, mas creio que ele seja uma boa pessoa. Completaria Tatsumi, tentando aliviar a barra de Akashi para não ter um alvo em sua testa. Entendido, iremos recolher informações sobre ele aos poucos, não seria uma surpresa se ele conseguisse se tornar um general no futuro dadas suas habilidades. Bom, estão dispensados, diria Najenda. Assim, tudo continuaria como foi na história original, com Akame e Tatsumi ficando encarregados pela comida por algum tempo, até que Tatsumi finalmente recebe sua primeira missão, eliminar o Capitão Ogro por conta de atos de corrupção. Assim, ele começaria a se preparar. Enquanto isso na capital, alguns capitães do Império estariam reunidos numa confraternização para dar as boas-vindas para Akashi, onde ele estaria recebendo algumas perguntas de diversos capitães sobre como ele conseguiu sair vivo de uma batalha contra Akame e Imbulat da Night Raid. Assim, ele contaria uma história parecida com a original, mas exagerando bastante, dizendo que quase morreu muitas vezes, e que só conseguiu sair vivo por causa que os dois não foram com tudo para cima dele. Isso é óbvio, nunca que um garoto como você seria tão forte, diria Ogro que estaria bêbado, caçoando de Akashi, despertando um pouco de raiva no rapaz, mas não faria nada, apenas ignoraria. Com o final da confraternização, os capitães se separariam. Assim, Tatsumi teria a oportunidade de matar o Ogro, realizando sua missão com sucesso e sem muitas dificuldades, mostrando que tem um grande potencial. Assim, o Império amanheceria com um capitão a menos, deixando diversas pessoas indignadas que alguém do calibre do Ogro tenha sido morto, e alguns poucos seguidores dele tristes, incluindo a Seiryu, também conhecida como a desgraçada do cachorrinho bombado, deixando o Império em alerta, bem como Akashi que continuaria seus treinamentos noturnos com Ares. Mais algum tempo se passaria, com Tatsumi indo em mais algumas missões, como contra os invasores na base da Night Raid e o parente distante do primeiro-ministro, tendo êxito em ambas, agora estando encarregado junto dos outros membros de ir em busca de Zango Carrasco. Enquanto a missão era passada, em outro lugar, o primeiro-ministro estaria tendo uma reunião com Akashi. Akashi estaria ajoelhado na sala do trono. Capitão Akashi, creio que já sabe que um criminoso anda à solta no Império, e ele se trata de Zango Carrasco, por isso te chamei até aqui, quero que você o encontre e o elimine, porém, caso consiga o trazer para o nosso lado no Império, será um tanto quanto satisfatório, e você receberá uma boa reputação por isso, entende? Ele anda assassinando muitos inocentes por todo o Império, mas creio que caso subjugado da maneira correta, ele virá conosco. Diria o primeiro-ministro.
Entendido, senhor. Irei fazer o possível para que o Império prospere. Diria Akashi. Assim, ele seria enviado em busca do carrasco, assim como os membros da Night Raid. A escuridão da noite pairava no Império, e quebrando o silêncio que perpetuava na madrugada, um grito feminino seria escutado por Tatsumi, Akami e também por Akashi. Assim, ambos começariam a se mover em direção à fonte do barulho. Os primeiros a chegar seriam Akami e Tatsumi por estarem mais próximos, assim, se deparando com o corpo sem cabeça de uma jovem mulher em um beco aos pés de um homem alto e forte, sendo esse o alvo que estavam procurando. Ora, o que temos por aqui? Diria Zhang com um sorriso maligno de orelha a orelha. Tatsumi, tome cuidado, esse cara não é brincadeira, diria Akami. Certo, vamos acabar com ele logo, responderia Tatsumi meio abalado por ver a garota morta logo à frente. Então venham e me mostrem do que são capazes. Exclamaria Zhang, partindo para cima dos dois, mas com pouco tempo de luta era claro que Tatsumi não estava no nível do confronto, assim, ele ficaria na retaguarda, desferindo alguns golpes para ajudar, mas não interferindo muito. Em certo momento, Tatsumi estaria a alguns passos para trás, prestando atenção nos movimentos dos dois e como Akami estava começando a se sobressair. Porém, algo toca seu ombro, uma mão, seguido por uma voz conhecida em tom frio e sério. Eu vou te dar uma única oportunidade de sair daqui junto dessa Akami, ou eu vou matar vocês dois. Diria Akashi que chegou sem ser notado por ninguém ali, assim, a troca de golpes cessaria. Eu vou ter que repetir. Sumam daqui vocês dois, esse cara é meu alvo e eu irei assumir daqui em diante. Falaria Akashi um pouco mais alto, demonstrando que estava começando a perder a paciência. Tatsumi, vamos embora, é perigoso demais lutar com os dois ao mesmo tempo, vamos recuar, diria Akami, pegando Tatsumi pela gola e saindo rapidamente de lá, deixando Akashi e Zangon de frente para o outro. Interessante, você deve ser forte para ter amedrontado aquela garota assim, mas você fez minha presa fugir, não irei te perdoar por isso, exclamaria o carrasco com certo ódio, partindo para cima de Akashi com diversas tentativas de ataque, mas todas seriam facilmente defletidas pela espada do rapaz. É só isso que tem. Sei que isso na sua testa é uma arma imperial, use ela para isso ter alguma graça, diria Akashi, encurtando a distância rapidamente, cortando de maneira rasa o torso de Zhang, começando a sangrar. Seu maldito, irei fazer você se arrepender disso, exclamaria o homem, começando a utilizar sua arma imperial para tentar prever os movimentos de Akashi por meio de uma leitura de sua mente. Porém, algo completamente novo para ele acontece. Assim que tenta ler a mente dele, sua visão escurece, e seu corpo se sente como se não estivesse mais no mesmo lugar. Começando a recobrar os sentidos, ele se vê em cima de uma superfície vermelha cristalina, sendo gelo, estando com seus pés presos. Havia uma leve névoa no local, e logo à frente de Zhang, estaria uma mulher de longos cabelos brancos, olhos vermelhos e vestimentas pretas. Seria Ares, que estaria olhando com desgosto aquele invasor. Quem você pensa que é para tentar invadir nossa mente assim? Se coloque em seu lugar, humano insolente, diria Ares com tom baixo, mas sua voz se estendia por todos os lugares. Assim, ela estende seu braço na direção de Zhang, e diversas lanças de gelo, centenas delas, se não milhares começariam a se formar de todas as direções, e todas apontadas para cada centímetro do corpo de Zhang que estaria paralisado apavorado. Assim, todas aquelas lanças iriam na direção de Zhang, mas no último segundo, ele voltaria para a realidade, como alguém que acordou de um pesadelo, caindo de joelhos no chão, ofegante. Mas que interessante, parece que sua arma imperial envolve leitura de mentes. Sinto muito, mas não vai funcionar comigo, diria Akashi, enquanto caminhava na direção do oponente, deixando ele com medo de morrer. Porém, o capitão imperial guardaria sua espada, estendendo a mão com sua palma aberta para Zhang, para ajudar ele a se levantar. Você vai vir comigo, e vai me servir como se eu fosse seu rei, entendido? Caso não queira, não me importo de cortar sua cabeça agora mesmo, falaria Akashi com um olhar vazio, observando Zhang recobrando sua consciência após o tremendo susto que Ares deu nele.
Se me ajudar a fazer as vozes da minha cabeça sumirem, eu irei te ajudar com o que precisar, diria Zhang, voltando a ter sua postura mais confiante, vendo que se encontrou com um verdadeiro monstro, se ajoelhando de maneira apropriada em frente a Akashi. Ótimo, irei me certificar de te ajudar com isso. Pode não ser instantâneo, mas irei achar uma solução. Enquanto isso, venha comigo, diria Akashi, se virando e começando a andar na direção do palácio, sendo seguido por Zhang. Porém, das sombras, uma figura estava à espreita, acima de um prédio, um homem com cabelos longos negros, vestindo uma roupa preta com detalhes em dourado, bem como um chapéu e uma máscara, também pretos, observava os dois, mas a figura estava mirando seu olhar em Akashi, soltando um suspiro após um tempo. Ele está aqui, vamos reportar imediatamente, diria o homem misterioso. Tem certeza disso? Acho melhor esperar um pouco e observar mais um pouco. Pode ser perigoso agir agora. Não se esqueça da força dele. Comentaria uma voz feminina. Você tem razão, mas agora que temos sua localização, isso vai ser mais fácil, completaria o homem. E lá embaixo, Akashi perceberia que estava sendo observado, virando seu olhar para cima de um prédio, mas o homem já não estava mais lá, deixando Akashi preocupado, mas não transparecendo isso para Zhang. Ares, vamos ter que começar os preparativos mais rápido do que imaginamos. Preciso arrumar pessoas competentes para isso. Vou conversar com o primeiro-ministro amanhã e revelar parte da minha força para ter mais autoridade de uma vez. Não dá para esperar eles virem atrás de mim primeiro, pensaria Akashi. Certo, precisamos fazer isso o mais rápido possível. Começaremos amanhã, diria Ares. Assim, Akashi e Zhang seguiriam até o palácio, e após o relatório, Zhang estaria sob os cuidados de Akashi até o dia seguinte, onde o primeiro-ministro iria determinar com mais clareza como tudo seria seguido. Assim, Zhang e Akashi se retirariam e dormiriam, com Akashi treinando ainda mais pesado com Ares do que das últimas vezes a noite inteira.